Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Conexão Diálogo. Hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo meu, Dr. João Paulo Reis Braga. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Ciências da Religião pela Unicap e doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiás. Ele tem o canal O Polímata no YouTube, temas abordados: criação do universo e questões existenciais, reflexão sobre ciência e fé, e tem publicações e contribuições intelectuais, dentre elas o livro A Fé dos Ateus, que está aqui nas minhas mãos, vou mostrar aqui, ó. Estou lendo já A Fé dos Ateus. E também o tema da nossa discussão hoje, da nossa live, é A Fé dos Ateus que não move montanhas. Bom dia, Joãozinho, a quem carinhosamente eu chamo de Joãozinho. Mas vamos lá, João. Tudo bem? Bom dia, doutor Paulo. Muito grato pelo convite. Um bom dia para todo mundo aí que está nos ouvindo e que vem vir nos ver e nos ouvir depois do Conexão Diálogo. Grato pelo convite e pela oportunidade de demonstrar meu trabalho mais uma vez. O senhor já me recebeu, assim, a mim e a minha esposa, de uma maneira maravilhosa no congresso que teve em São Luís, no Maranhão, no ano passado, e eu sou muito grato ao senhor, à sua família, pelo carinho, pela recepção e pela atenção. Beleza, João. Nós que ficamos honrados de receber vocês. Esse ano não deu para fazer o segundo congresso, mas se Deus quiser, ano que vem a gente faz, porque nós optamos em apoiar e estar presente lá no quinto congresso do TDI, lá em São Paulo. Estivemos lá patrocinando a Wiki Telecom, mas ano que vem, se Deus quiser, vocês estarão conosco aqui. João, também dá um abraço em Valéria aí, não é? E Recife deve estar bem quente. Não sei como é que tá aí. Rapaz, não tá com essa coisa do tempo. O tempo está mudando assim, né, no país inteiro. Sim, Aqui em Recife, pelo menos, está um clima muito agradável. é Me mesmo. parece. Aqui tem duas estações aqui em São Luís, né? Estação quente e fervendo, né? Porque aqui é 40 graus, mas é vento, aqui é ilha, né, também. Então, Joãozinho, vamos começar. Que bom que você está aqui conosco, mostrando o seu trabalho. João, como o tema da nossa conversa, da nossa live é a fé dos ateus que não move montanhas, e esse tema é baseado eu pensei no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 21, quando Jesus diz para depois para os discípulos que em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E eu escolhi a fé a fé dos ateus que não move montanhas, para a gente comentar um pouquinho sobre a sua obra maravilhosa, A Fé dos Ateus. João, o que é ateísmo ou neoateísmo? Ateísmo e neoateísmo são dois termos diferentes hoje, né? Assim, diferentes têm sentidos diferentes, ainda que complementares. O ateísmo, como a própria palavra está dizendo, neo em grego quer dizer Deus. Então, ateísmo quer dizer sem Deus. O A é um, uma- um prefixo de negação. Ou seja, não tem Deus, não existe Deus. É uma afirmativa de que não existe Deus. Então, um ateu é aquele que tem a crença de que não existe um Deus, e ainda por cima, assim, não só não existe Deus, como não existe nenhum tipo de manifestação além da matéria. Já o neoateísmo é uma nova forma de ateísmo
que ela é muito mais radical, muito mais incisiva. Não só ele afirma que não existe um Deus, como existe toda uma militância por trás disso. Existe uma militância, inclusive, organizada, um discurso organizado de que não existe Deus e que a religião é algo prejudicial. Tão prejudicial que ela pode, inclusive, ser um motivo de destruição da humanidade, segundo esses neo-ateus, né? Essas pessoas mais. É como se fosse um ateísmo, uma crença no ateísmo de forma fundamentalista. Então, a intenção deles é não só dizer para as pessoas que não existe Deus, que não existe Criador, como também combater a religião, se possível, acabar com ela. Entendi. João, como surgiu a ciência moderna? Essa é uma excelente pergunta, porque acaba desmistificando muita coisa. Muita gente acha que a ciência moderna surgiu em oposição à religião, ou mais especificamente à igreja, né, de uma forma geral. Mas a verdade é que a ciência moderna, ela nasce incentivada pela religião, não só de forma, vamos dizer assim, da maneira intelectual, com os pensadores, os filósofos, buscando conhecer a criação, como também nasce financiada pela religião de maneira direta. Ou seja, quem financiou, por exemplo, Galileu Galilei a vida inteira foi a Igreja Católica. Galileu Galilei, ele chega, por exemplo, a pedir autorização ao Papa para poder escrever o livro em que ele fala do heliocentrismo, o sistema de dois mundos. Isso aí é uma evidência daquilo que Emil Durkheim, que é um dos maiores sociólogos que tem na história, fala de que o pensamento científico nasce da religião. O Galileu Galilei dizia uma frase que era muito comum naquela época, e que até hoje é muito repetida, que no mundo existem dois livros, que é o livro sagrado, a Bíblia, e o livro da natureza. E ele gostava muito de dar pelos dois livros. E via complementariedade, ou seja, eles se complementavam um livro do outro. Ou seja, aquilo que tem escrito na Bíblia, nos textos sagrados, era complementar aquilo que ele encontrava na natureza. E a ciência moderna vai nascer justamente com o Galileu Galilei, mais especificamente um pouco antes, com Copérnico, e com o nosso. Como é o nome dele, rapaz? Agora me fugiu o terceiro. Kepler. Johannes Kepler. Vai descobrir as leis dos movimentos planetários, né? E a partir disso, os historiadores dizem que houve uma matematização da ciência. As teorias passaram a ser mais matematizadas, ou seja, serem demonstradas com evidência, com método e com matemática. E esses três autores, em especial, Copérnico, Galileu e Kepler, eles viam na ciência a manifestação da própria criação. E isso perdurou durante séculos. Você vai ter Newton, você vai ter Descartes, você vai ter James Clerk Maxwell, vários outros autores que vão sempre trabalhar com essa visão unida entre ciência e religião, de onde vai se desenvolver toda a ciência moderna. Isso até a gente chegar em Darwin. Quando Darwin, A Origem das Espécies é lançada, aí começa a haver todo um movimento de separação entre a religião e a ciência, mas que na sua origem ela teve indiscutivelmente desassociada por séculos. E se você pensar um pouco mais de cuidado, elas continuam unidas até hoje, apesar desse discurso de separação que foi criado após o Charles Darwin lançar A Origem das Espécies. Entendi. E, João, a gente vê que toda a ciência, ela nasce pela observação. Primeiro fato que nós temos é a observação. Inclusive, algumas histórias de invenções ou teorias, a Newton, por exemplo, ele começa a observar corpos caindo e tem a história da maçã, que não se sabe se é verdadeiro ou não, mas enfim, ele sobre a gravidade tem essas observações que a gente vê na ciência.
A Bíblia, ela durante algum tempo, né, eu já sou da igreja há mais de 30 anos, e durante algum tempo sempre se ouviu dizer que a fé é a fé, a ciência é a ciência. Hoje a gente está vendo já através inclusive da teoria do design inteligente, que pelo contrário, a Bíblia tem muita ciência, até mais do que não se sabia, não é? A gente pode observar algumas, alguns textos bíblicos em que Deus relata a ciência para a gente e a gente muitas vezes não consegue compreender, né? Mas hoje, conhecendo um pouquinho a Bíblia, como tu conhece, tu considera que a Bíblia também tem muita ciência? Como o professor Adalto sempre falou, né? Você concorda com Olha, isso? assim, tem tanta ciência que eu acabo até tendo que, respeitosamente, discordar da sua observação de que toda ciência nasce de observação. Sim, Porque muita ciência que a gente conhece hoje nasceu de reflexões do texto sim, bíblico, sim, literalmente. Por exemplo, o Lord Kelvin, que vai dar até nome a uma medida dentro da física, ele descobre os primeiros insights a respeito da segunda lei da termodinâmica, que é a lei que diz que tudo tende a uma maior desordem, um aumento da desordem. Ele descobre isso lendo um provérbio de Salomão, dizendo que a toda. entropia, né? Hã? A entropia, a segunda lei Isso, da a entropia termodinâmica, né? do universo. A entropia do universo. Ele começa a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, lendo um texto de Salomão, que diz que toda roupa vai se rasgar, toda coisa vai ficar velha, vai se Sim. deteriorar. Veja que coisa interessante. A reflexão dele partiu de um texto, e não é só ele. Se você for pensar bem, por exemplo, a teoria do Big Bang. Muito dizer que a teoria do Big Bang ela é criacionista. E porque ela foi pensada a partir do padre Georges Lemaitre como uma forma de contrapor o que a maioria dos cientistas pensavam na época, que era um universo estático que sempre existiu. Aí o Georges Lemaitre, em função da sua visão religiosa, inclusive, entende que houve uma criação do universo. A partir do quê? Da visão que ele via da Bíblia. E é a partir da visão que ele viu da Bíblia que ele elabora uma teoria de início do universo a partir de um único átomo primordial. E a gente não está nem dizendo se essas teorias estão certas ou estão erradas. Está mostrando como a reflexão em cima dos textos bíblicos, por si só, fosse uma série de ciências. Já vi, inclusive, matemáticos mostrando que no texto, que é Reis, eu acho, se eu não me engano, ou Crônicas, e lá tem a medida de π na redoma que o Salomão manda fazer na frente. Sim. Ele manda fazer um. Aí tem a medida certinha do π. É Então, uma assim, proporção que ele dá, medida, proporção eu de acho que é a mesa π, né? do propiciatório que ele manda fazer. Exato, alguma coisa. É. E, além disso, tem várias outras coisas. Se você pegar o livro de Jó, por exemplo, a quantidade de ciência que tem no livro de Jó, quando ele fala que a terra paira sobre o nada, né? A redondeza da terra paira sobre o nada, fora as coisas de biologia, fora as coisas de história. A historicidade da Bíblia, ela é inegável. Ela é inegável. Os historiadores que tentam qualificar o texto bíblico, eles sempre são desmentidos pela realidade. Sim. Quando a gente fala de criação, quando a gente está falando de criação da vida, de criação do universo, de criação do homem, eu sinto que ela tem muito mais ciência do que a grande maioria dessas teorias malucas naturalistas que são vendidas para a gente. Por exemplo, se você for pegar as explicações da origem da vida, hoje, as explicações mais avançadas são até cômicas do ponto de vista naturalista. Agora, pegue a explicação que a gente vê, por exemplo, na Bíblia, quando ele fala da criação do homem. De Deus fez o homem do pó da terra, moldou o homem. Ou seja, moldou. A palavra moldou significa que houve uma ação inteligente, propósito, houve uma intencionalidade.
palavra toda contido um designer inteligente. Sim. Ele moldou o homem do pó da terra. Aí ele pega o pó da terra, ele moldou, para moldar o homem do pó da terra, ele precisa da terra, precisa da água, precisa do fogo para poder dar molde àquela estrutura, ou seja, do barro, né, para fazer o barro pegar aquela estrutura. E em seguida o texto diz o quê? Que Deus soprou na narina daquela estrutura. Aí você tem os 4 elementos que estão presentes em todos os organismos vivos. Você tem a terra, você tem a água, você tem o fogo, você tem o ar. Põe todos os elementos vivos. Sim. Para mim é um texto altamente criação da mulher, quando ele faz Adão cair no sono, poder fazer uma cirurgia nele. Com anestesia, né? Ele faz cair no sono, aí tem uma anestesia, faz o Adão cair no sono. Sim. Aí vai lá uma parte da costela, segundo o texto. Ora, na costela, nos ossos longos, localiza a medula óssea. A gente pode tirar e que pode ser usada como célula-tronco para desenvolver todas as outras células de outro organismo. Isso é Exatamente. altamente. E ainda diz que preencheu o local com carne. Eu falei, olha só, isso para mim é um nível de relato científico muito mais avançado que a grande maioria das bobagens que eu vejo publicado em Nature Science e em outros periódicos. Como a experiência de Stanley Miller, né? Stanley Miller, ele fez uma experiência que apareceu um aminoácido que não serviu para nada, criando, simulando condições da Terra que é impossível, né? Aparecer vida. Isso foi ensinado no segundo grau, né? As condições da Terra que ele simula nunca existiram. A proporcionalidade que ele usa nunca existiu. O vidro que é utilizado na experiência, até o vidro que é utilizado na experiência, não é um vidro que existia, porque é um vidro que foi fabricado pelos seres humanos para ser mais resistente. Aí eles misturam boro e silicato. É um vidro chamado de boro silicato. Esse vidro, quando chega a uma determinada temperatura, quando chega a uma determinada alcalinidade da água, ele começa a liberar essa substância borosilicada dentro da experiência e vai proporcionar a formação da aminoácido. Não é só aquele negócio que botou ali. E outra, se tivesse, Ele reproduz resíduos. sim, se tivesse essa condição de vida da Terra que ele simula, não existiria nem vida sequer. Né? Quer dizer, é uma coisa totalmente desproporcional e que a ciência reconhece, né? Entre aspas, os cientistas reconhecem como uma experiência válida para o aparecimento da vida. Quer dizer, o ateu tem mais fé do que o cristão para acreditar em bobagem, né? E veja, sim, quem conhece esse tema da origem da vida, sabe que a experiência de Stanley Miller já foi descartada há décadas. Poucos anos depois, inclusive, de Stanley Miller propor ela já havia sido descartada como uma experiência que realmente simulava as condições da atmosfera da Terra. Essa atmosfera com metano, com só hidrogênio, vapor d'água e amônia, essa atmosfera nunca Nunca existiu. existiu. Isso nunca foi encontrado em nenhum planeta fora da Terra, e aqui na Terra também não existiu, nem poderia ter existido. Já foi demonstrado em diversos artigos. E os artigos demonstram hoje que desde as rochas mais basais da Terra havia oxigenação, ou seja, havia oxigênio livre na atmosfera. E isso impediria a formação de qualquer tipo de aminoácido. Aquela experiência de Miller é totalmente descartada hoje. Mas não é só ela, doutor Paulo. Qualquer experiência prebiótica que é feita hoje, praticamente todas não têm o que a gente chama de relevância geoquímica. Não são geoquimicamente relevantes. O que significa isso? Elas não reproduzem as condições reais da Terra. Em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar da Terra. Quando aconteceu a única experiência que eu vi, um artigo que, inclusive, eu costumo mostrar na minha palestra, um único artigo que reproduziu mesmo as condições da Terra, que colocou, por exemplo, na água, de sais minerais que existem,
no oceano, que existem no mar, colocou esses sais minerais. A conclusão do artigo é que esses sais minerais que existem na água impedem qualquer tipo de reação, impedem que se forme membrana, impedem que o RNA faça algum tipo de reação, impedem que aminoácidos se formem, eles impedem qualquer tipo de coisa prebiótica, sais que existem na água. E perceba, o que é que o pessoal que trabalha com essas hipóteses de origem prebiótica naturalista, eles fazem? Eles colocam nas experiências água destilada, muitas vezes até ionizada, ou seja, a água tirada até os íons. Ela tem um nível de pureza que você não encontra em lugar nenhum da natureza. Você encontra água destilada na natureza. O que a gente encontra é água mineral. E a água mineral, como o próprio nome está dizendo, tem os minerais ali dentro que vai impedir qualquer tipo de reação. Então, quando eles estão fazendo experiências prebióticas, tentando ver uma origem espontânea da vida, eles necessariamente precisam usar água destilada. Porque a água destilada não se na natureza. Então, automaticamente, todas essas experiências prebióticas se tornam inválidas. E isso para falar de um aspecto só. Os outros aspectos também vão invalidando ela. Por exemplo, outra coisa que eles têm que utilizar, Paulo, é ureia. A ureia, por exemplo, é aquele produto que sai na urina e tudo mais, a Sim, ureia. sim. Ela tem uma propriedade que precisam passar ureia no vidro inteiro antes de fazer qualquer experiência prebiótica. Por quê? Porque quando você não passa ureia no vidro, na hora que você solta a molécula de DNA, de RNA, ela automaticamente ela é absorvida. Ela é, ela é sugada, ela gruda no vidro. Não vai para lugar nenhum. Por isso eles passam ureia, porque a ureia tem uma propriedade que não deixa o RNA grudar no vidro. Por onde é que você ia ter um ambiente na natureza, um produto que já é um produto orgânico, que é a ureia, torrando todo o local, com água destilada, e os produtos que é preciso para poder surgir espontaneamente qualquer tipo de aminoácido de molécula. São Lembrando experiências que não existem a possibilidade na natureza, né? Não existe. isso, É. e lembrando que, por mais que eles façam, por mais que eles controlem, por mais que eles coloquem tudo lá dentro, todas as coisas, se eles botarem toda a maquinaria lá dentro, se eles botarem ribofome, se eles botarem RNA, se eles botarem tudo lá dentro, ainda assim eles não formam vida. Porque vida não se forma espontaneamente. De maneira nenhuma. Não existe Ou nenhuma seja, possibilidade da vida surgir. a célula ou ela vem completa ou ela não se forma. Não é? Não existe Mesmo que possibilidade. você, por exemplo, cure uma célula e dê todas as condições dela se Sim, recuperar, ela não se recupera. sim, 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 sim. Ela é uma maquinaria que precisa ser produzida e pensada. É uma fábrica, literalmente. É uma fábrica que precisa tudo estar funcionando, ou pelo menos grande parte dessa fábrica está funcionando, para ela minimamente se manter e fabricar outra fábrica. Exatamente. São teorias que elas não se sustentam por si só, né? São teorias puramente imaginárias, na verdade, né? A evolução é algo imaginário, então, João, né? A gente pode dizer que imaginar uma coisa é impossível de acontecer. Segundo aquele postulado de Borel, é, é 1 elevado a menos 50, eu acho, né? Que não existe a menor possibilidade da vida aparecer espontaneamente sem a interferência de algo inteligente. A gente pode dizer o que for, quem for, mas é preciso que alguém tivesse decidido criar a vida, então. Podemos afirmar isso? Em muitas, assim, em muitas pequenos trechos da vida, literalmente, os autores dizem é impossível. Para formar nucleotídeos, é impossível. Poder o código genético ter se formado espontaneamente, é impossível. Para poder ter surgido proteína espontaneamente, é impossível. Isso são várias impossibilidades, não é uma ou duas. São várias impossibilidades possíveis. As pessoas continuam acreditando nisso por causa de um que é propagado e isso é possível, mas isso, quem trabalha com isso, sabe que não é possível, por incrível que pareça.
Até a correção da cadeia do DNA, né? Ele vai se corrigindo na medida que as bases nitrogenadas não se afinam, ele se corrige, né? Automaticamente numa rede de informações, né? Ah, é, o DNA, o genoma como um todo, ele tem vários tipos. A gente provavelmente ainda nem conhece todos os tipos de mecanismos de autocorreção que são necessários no Sim, DNA. Vários, vários tipos mesmo, de autocorreção de sim, enzimas que trabalham corrigindo. Só que tem uma, doutor Paulo, um tipo de enzima, é glicolizina, eu acho que, se eu não me engano. Então, é chamado de enzimas reparadoras. sim. São proteínas reparadoras. Essas proteínas em especial, elas, se não existirem, não existe o DNA, não existe o código. Por quê? Porque o DNA na água, ele se degrada muito rapidamente. O DNA e o RNA. O RNA se degrada em poucas horas. O DNA, ele dura um pouco mais, por causa da estrutura tridimensional dele. Só que ele também se degrada, o DNA. A citosina, que é uma das bases nitrogenadas que carrega a nossa informação, ela, quando ela está na água, ela vai acontecendo um processo chamado desaminação. Ela perde uma molécula de amina. Quando ela perde essa molécula de amina, a citosina ela degrada para uracila. Uracila. Ela se transforma em uracila. Aí é preciso vir uma maquinaria, tirar aquela base de uracila dali e botar uma outra citosina no lugar. Parar aquela Vem citosina. uma outra informação para substituir a uracila, né? Porque ela precisa voltar a ser citosina, porque assim você desarranja Sim, sim, a informação completamente do DNA. A sim. estrutura do DNA ela vai perdendo isso. Para você ter uma ideia, cada célula nossa tem uma examinação de cerca de 100 citosinas por dia. Olha só. Cada célula nossa é transformada em citosina em uracila 100 vezes. Se não houvesse a maquinaria reparando isso, nosso código estaria já totalmente desarranjado. É um paradoxo chamado paradoxo da água. A vida teria que ter surgido de água, mas ao mesmo tempo ela não poderia ter surgido de água, porque a água desfaz os biopolímeros. Ou seja, a água vai fazer a citosina transformar em uracila, a água vai fazer hidrólise do RNA no DNA, ou seja, vai quebrar essas moléculas. O fato de estar na água vai fazer uma desnaturação muito rápida também daquela molécula. Uhum. Então, é o que eles chamam de paradoxo da água. A vida não poderia ter surgido fora da água, mas também não poderia ter surgido dentro da água. Tem os mecanismos de reparo. Entendi. João, eu sou dentista há 40 anos e eu tenho acompanhado, eu faço implante, né? E o processo de cicatrização óssea é uma coisa mais fantástica que eu posso imaginar, né? É algo assim que por si só não haveria possibilidade da cicatrização óssea. E pela falta de dente que nós perdemos de várias formas, ou natural, ou patológica, ou acidental, a ciência ela vem buscando uma forma de substituição do dente em si. Então, a polpa do dente, que a gente chama de nervo, né? Popularmente de nervo, ela tem células-tronco, né? E está se buscando um mecanismo de induzir, através de células-tronco, o aparecimento de dentes. Os dentes estão na boca de forma aleatória. Ninguém explica por que que os incisivos estão na frente, os caninos mais atrás, os molares lá para trás e mastigam e tal. Então, eu estava lendo um artigo escrito por um grupo de japoneses sobre células-tronco e dente, buscando a formação de dentes. Não se sabe o mecanismo que induz a formação de um incisivo aqui na frente, que proteína que induz a fazer um canino do lado esquerdo, e o canino do lado esquerdo espelhado, né? Por que que a gente tem uma linha média aqui? Nós somos duas metades. Então, esse tipo de mecanismo ainda não se sabe. Não se sabe. Por que que se tem um olho direito, um olho esquerdo, um nariz direito, tá entendendo? Porque nós somos duas metades espelhadas e que formam um, né? Então, esse, essa, Isso é um dos grandes mistérios para sim, quem
acredita que a gente é fruto de um bocado de erro aleatório, Sim, porque sim. basicamente os evolucionistas acreditam que toda essa maravilha, essas centenas de milhares de famílias diferentes de seres humanos, de felinos, de cachorros, eles acreditam que tudo isso veio de erro genético. Ora, como é que erros genéticos, mutações, vão fazer essa simetria que você falou? Não, Ah, não você criar um existe. olho de um lado, um olho do outro, os dentes aqui, um dente do outro. Essa simetria é também um mistério do evolucionismo. O evolucionismo ele é um problema em tudo quanto é área. O evolucionismo não sabe explicar a origem do olho. O evolucionismo não sabe explicar a origem do ouvido. O evolucionismo não sabe explicar, o senhor falou, a calcificação óssea, a cascata de coagulação. Isso é um É, problema é. para ser explicado do ponto de vista evolucionista. Por quê? Porque essas coisas não podem ser graduais. É. A cascata de coagulação do sangue, né? Que quando a gente leva um corte, aí entra em atividade uma série de mecanismos para ir fechando aquele corte. É. Se o organismo não tivesse aquilo ali desde o início, ele morreria, ele não teria evoluções para poder desenvolver isso. Não Exatamente. teria uma série de descendências para desenvolver um mecanismo de coagulação. Não existe um mecanismo de coagulação, não levou o corte, o bicho morre. É. E outra, esses erros, eles seriam irreparáveis, né? A primeira forma de vida, se tivesse um erro desse de hemorragia, por exemplo, não é? Já morreria ali, a vida terminaria ali. Né? Então são hipóteses, né? Porque a gente não pode dizer nem que é uma teoria da evolução, porque é uma hipótese não comprovada de nada, né? Não existe começo, Não testado. meio e fim da hipótese se segurar. Então, João, com base nisso, a gente sabe que o ateísmo é uma espécie de crença, né, que visa desconstruir a cultura e a sociedade ocidental, principalmente. Nós podemos afirmar que o ateísmo é anarquista? Tu pode explicar isso? O anarquismo, ele é um sistema que é até uma contradição em si, né? O anarquismo é um sistema. Mas é uma ideia de, de anarquia, a ausência, vamos dizer assim, de lei, ou de uma estrutura mais rígida do Estado sobre o cidadão. Não entendo que o ateísmo ele tem um propósito em específico aí. Mas entendo que o ateísmo pode levar a isso. Porque o ateísmo implanta muito na cabeça das pessoas essa ideia de que a gente deve estar sempre competindo, de que a gente deve estar. Que é a ideia, a própria ideia de autoevolucionismo, né? Ou seja, o mais forte, o mais rápido sobrevive. Isso leva a um pensamento muito destrutivo dentro da sociedade. Muito antes do próprio evolucionismo, você tem, por exemplo, Platão. Platão, na Grécia Antiga, ele tem uma raiva de ateu arretado, Platão, né? E no livro As Leis, no capítulo 10 desse livro, As Leis de Platão, ele inclusive chega a propor leis contra o ateísmo. Porque, segundo Platão, o ateísmo é uma espécie de doença social que afeta principalmente os jovens, como uma doença na sociedade. Porque os jovens, a partir do momento que começam a acreditar que tudo se formou espontaneamente, não existe um criador, não só os jovens, né, as pessoas de uma maneira geral, elas primeiro perdem a orientação de vida. Realmente, assim, eu não conheço um que não tenha um problema com o que ele está fazendo aqui. Existencial, né? Com um propósito de De vida. vida. Primeiro, a pessoa perde um propósito de vida, e segundo, ela perde uma noção de realidade. Porque ela começa realmente a pensar, tudo acontece espontaneamente, toda coisa está solta. E aí ela começa a viver como se realmente não tivesse que responder nada nunca a ninguém. Sim. Isso é uma coisa muito má, uma coisa muito prejudicial. Porque um dia ela responde por aquilo. E aí, quando ela vai responder por aquilo que ela vê que existe uma ordem na natureza, que se existe uma ordem, existe um legislador,
muitas vezes já é tarde quando ela discorre por aí. Sim. E é o que eu estou te dizendo, no meu entendimento, o ateísmo é anárquico na medida que ele tenta desagregar tudo, família, sociedade, não é? Não existe regra, não existe comportamento, porque tudo apareceu aleatoriamente, espontaneamente, então significa que pode aparecer de novo. Só que nós nunca vimos isso acontecer. Não é? A coisa não Vai acontecer. acontece espontaneamente. O Estado não surgiu espontaneamente, a sociedade, a família não surgiu assim, sem interferência de ninguém. Pelo contrário, alguém colocou regras, nós temos leis sociais, não é? É, é, nós temos regras de conduta, né? Porque senão a sociedade vai virar um faroeste sem lei, não é? E isso leva à anarquia, né? Então, parece que o Aí ateísmo não você me quer lembrou, seguir as regras, né? o senhor me lembrou, doutor Paulo, agora, inclusive, de Dostoiévski, Sim, Fyodor Dostoiévski, no livro Os Irmãos Karamazov. sim, E ele tem a famosa frase, né? Se Deus está morto, se Deus não existe, então tudo é permitido. sim, sim. Se Deus não existe, tudo é permitido. E aí todo Sim, tipo de cultura. E se você pegar na história da sociedade, o próprio sistema ético e jurídico nasce também da religião. sim, O Durkheim vai falar isso. Nessa frase que ele fala do pensamento científico, o Durkheim vai falar assim: todos sabemos hoje o direito, a ética e o pensamento científico nasceram da religião e estiveram interligados com ele por muito tempo. sim, É o próprio pensamento religioso, é a própria noção deste legislador de Deus dá a gente a ideia do que é certo e do que é errado. sim, sim. Na medida que a gente perde isso, que a gente tem essa referência de certo e errado, a própria pessoa se perde em si e na sociedade. E existem algumas sociedades isoladas, por exemplo, né, alguns indígenas, algumas tribos, nômades e tal, que independente, eles podem não ter lei nenhuma, mas eles sabem que matar é errado, É errado. roubar é errado, né? Isso está escrito aonde para eles? Em lugar nenhum. Mas parece que em nós existe uma fagulhazinha de ética, não é, né, João? E existe algumas coisas, condutas que a gente, apesar de não ter lei, mas a gente sabe que não é certo, né? E o ateísmo parece que nega isso aí, né? Ele nega a existência de algo que é o princípio de tudo. Mas o que eu queria que tu me Complementando disse. isso, Sim, doutor, tem sim, uma frase do famoso pensador do século XIX chamado Chester. Ele diz assim que o ateísmo ele é o mais ousado de todos os dogmas, porque ele é uma negação universal. sim, O ateísmo está negando tudo. Você olha a estrutura de um DNA, você olha a estrutura da matéria, você olha a próprio planeta, você vê design, você vê o criador. Eu publiquei há pouco tempo um vídeo sobre um artigo que saiu na Scientific Report, uma das maiores revistas do mundo, falando que o DNA é um computador quântico no sentido de que ele consegue fazer os cálculos de maneira quântica. A velocidade com que o DNA precisa ler a informação contida nele é hiper rápida. Computador nenhum, supercomputador nenhum que a gente tem hoje consegue ler a informação e armazenar do jeito que o DNA consegue. É a coisa mais perfeita que existe em termos de leitura e armazenamento de informação, é o DNA. A gente baseia a nossa tecnologia hoje no DNA. É que alguém tem a insanidade de achar que o computador quântico surgiu espontaneamente e voltou sozinho. sim, 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 sim. E a quantidade de informação que é preciso ele processar simultaneamente, né? É Absurda. É simultaneamente. por isso que ele é ser quântico. Sim, Inclusive, é tudo matemática. Isso que o senhor falou do olho, o senhor falou da calcificação óssea, sim, tudo isso é matemática. Tudo isso é uma informação distribuída matematicamente dentro de um software. Um software incrivelmente avançado, incrivelmente complexo.
Inclusive, João, quem disse que o dente X ele tem que ter aquele tamanho? Ele para de crescer. Se não fosse uma proteína informando, chega. Se não fosse a proteína informando que o braço ele tem a proporcionalidade, né? A proporção áurea de Leonardo da Vinci, do Homem de Vitrúvio, que ele mostra aquele gráfico, e eu trabalho muito com proporção áurea, porque no rosto existe uma proporção simétrica ao dente e vice-versa. Então, essas informações, assim, a ignorância, ela leva aos absurdos, né? A pessoa que ignora essas coisas começa a falar coisas desconexas, não é? Como, por exemplo, a gente dizer que a vida espontaneamente proporcionou isso é algo assim impensável, né? Quem disse que nossa cabeça tem que ser desse tamanho? Né? O cérebro tem que ser essas informações. Os nossos 5 sentidos são algo inexplicáveis. Ele não poderia ter sido gerado do acaso, não é? O tato, por exemplo, quando eu coloco a mão, ela é simétrica e é espelhada, não é? O olfato é O algo, sistema o imunológico, sistema imunológico, o olho. o olho, o olfato é algo inexplicável, porque ele é abstrato. Eu sei que ele existe, mas eu não posso palpar. A audição é algo inexplicável. Não é? É algo, como é que se transmite a audição para o cérebro através de 3 ossinhos dentro do ouvido? É algo complexo Toda demais. aquela bioquímica, né, que tem ali, aquela certinho para poder É, o som entrar direitinho. Porque quem escuta é o cérebro. Quem sim, vê é o cérebro. aqui é só uma caixa receptora. Cérebro Quem transmite a informação é o cérebro, né? É algo assim. processa, né? Tudo isso aqui é ferramenta, mas tudo isso é ferramenta para o cérebro Sim, sim, sim. transformar informação para a gente também. Por Exatamente. que esse negócio conecta para e passo, ao pouco? Não existe essa possibilidade, não existe, não existe. E outra, os 5 sentidos, eles podem ser efetivados simultaneamente, tanto quando a gente pega algo, a gente sente o cheiro, olha e escuta aquilo lá. Então, são coisas simultâneas, não é? Algo que só um órgão processa tudo isso, o cérebro da gente. Né? Então, é algo que Legal. é inegável. É algo que eles não sabem explicar, nem agora, nem no passado e nem no futuro eles vão saber explicar. A única coisa que E talvez eles estão. mais avança a ciência, Sim, quanto mais avança a ciência, mais inexplicável o naturalista se torna. sim, sim, Do ponto de vista criacionista, do ponto de vista design inteligente, aquilo é o que a gente já espera. sim, Toda essa complexidade é o que a gente espera de algo que foi intencionalmente criado, sim, foi intencionalmente desenhado. Mas no naturalismo, mais complexo a coisa vai ficando. Quanto mais sistemas a gente vai descobrir para quem funciona, mais é difícil ser explicado de maneira par e passo, gradual, espontânea. sim, exatamente, exatamente. É algo que eu não sei, negar a realidade chega a ser uma tolice, né? Lá em Salmo, o salmista diz assim: diz o tolo no seu coração, não a Deus. Quer dizer, só uma pessoa boba, tola, é capaz de negar a realidade das coisas. Mas, Joãozinho, eh, vamos falar um pouquinho do Clube X. O que é o Clube X? Como ele começou? Como se deu isso? Por que se deu isso aí? Vamos lá. Você sabe que ontem mesmo eu ouvi uma pessoa falando assim, que cientistas do mundo inteiro estariam de derrubar Darwin, né? E que no dia que um cientista derrubar Darwin, ele vai ser louvado por toda a ciência, todo no que conversa, rapaz. O Mendel, Gregor Mendel, pai da Sim, genética, derrubou Darwin por 6 anos. Ele lançou A Origem das Espécies em 1859. Em 1865, Mendel derrubou ele. Na hora que Mendel viu as 3 leis da as genética, 3 leis. não é possível uma família econômica se transformar em outra família. Um limite genético. Sim, Mendel, ignorado. E a historiadores, Mendel só vai se ressuscitar 40, quase 50 anos depois. Por que é que ele foi ignorado? Justamente porque ele negou, tá, as leis
Menino, o pessoal diz assim, design inteligente não tem modelo, a criacionismo não tem modelo. Criacionismo tem a lei, Sim. design inteligente tem a lei, existe a lei da biogênese, vida gera vida. Só de vida gera Existem vida. as três leis da genética, dizem que a coisa deve se conservar, não é sair mudando por aí, não. Só tem um limite genético. Existe a segunda lei da termodinâmica. Isso é lei que colabora com o design inteligente, com o criacionismo. Aí o que é que acontece? Você falou do clube X. O Darwin, ele lançou A Origem das Espécies. Darwin era um cara muito. Ele era hipocondríaco, ele era recluso, ele não era uma pessoa sociável. E aí ele não quis defender a teoria dele. O papel vai caber a principalmente, um cara chamado Thomas Hobbes. Esse Thomas Hobbes, ele chegou a ser conhecido como o código de Darwin. Tanto que ele defendeu a teoria da evolução. Então, o que é que acontece? Ele pessoa que fez da teoria da evolução e chamou alguns dos principais representantes de cada área daquela época, né? Da área da química, da área da física, da área da matemática, para fazer também pesquisa dentro da academia em suas áreas. E eles fizeram um curso onde eles se reuniam todos os dias, era na casa aqui, caramba. E aí eles fizeram um clube onde se reuniam toda semana para falar de evolucionismo, defender o evolucionismo, para poder tratar de questões de ciência, mas questões de ciência assim. Quem é que ia receber o prêmio de ciência tal? Quem é que ia ser o próximo presidente da Royal Society? Quem é que ia ser o próximo presidente da Linnean Society? Quem é que ia receber o prêmio de melhor cientista daquele ano? Passava na mão desse cara. O Hulk chamou esse clube. Podem procurar aí na internet, botarem, já aparece. E isso, essa de poderosos, de pessoas poderosas, que eram pessoas realmente poderosas, tem um lá, por exemplo, que era um banqueiro, que era cientista também. Eles começaram a ter essa certeza arraigada da teoria da evolução. Colocar Darwin como espécie dependente das provas. As provas da teoria, ela ainda parecia de fora. Mas eles colocaram como ela sendo um dogma dentro da academia, como não só uma teoria que é majoritária, mas é a única assim. Isso o, bom que eu perguntou disso, porque a gente perceber, tudo foi criado lá no século XIX, dessa forma, ele existe até hoje. Tanto é que, a semana passada, a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Brasileira de Ciências, que é a principal academia ligada à ciência do Brasil, lançou um livro, e eles dizem, viu, doutor Paulo, que eles lançaram esse livro como resposta ao design inteligente, como resposta ao professor Marcos Weber. Eles lançaram um livro chamado A Evolução, A Evolução é Fato. Eu não ouvi dizer que a ciência pode estar afirmando nada. Eles mesmos dizem isso com frequência. Mas chega, dizem que a evolução, no caso da evolução, é um fato inquestionável. O livro todo é uma louva parte, é uma, é uma, é uma, é uma grande homenagem à teoria de dados. Ser formado para a Academia Brasileira de Ciências. Em contraponto, o maior cientismo possível, cheio de coisas, inclusive, anacrônicas, falando de experiência de leitura, falando de uma série de outras coisas, inclusive, já foram citadas. Lá na academia, inclusive, já apresentando, se você se falar de melanismo industrial, é aquele de mudança das as chamadas mariposas de ar, Sim, sim. mariposas de ar, você provado que é errado. Há muitos anos, faz décadas, que mostrou que mariposas não pousam em
tronco de árvore. Mariposas não pousam em tronco de árvore. O crescimento do tronco das árvores ia mudar a genética dessas mariposas. Mas não pousam em tronco de árvore. Ali, aquela que a gente vê de mariposa pousada de árvore. O cara colocou elas lá. Elas grudadas na árvore. Foi um Photoshop, né? Foi um Photoshop. É. Photoshop, o cara pegava as mariposas lá em mortas, mas botava na mesmo sucesso aí. Experiências mostram que as mariposas pousam lá. Pode ser a Revolução Industrial crescendo a caixa das árvores, fez com que as mariposas passem a ter uma coloração mais escura. Faz sentido isso, mas na academia brasileira ainda é colocado. Eu aprendi, João, eu aprendi que ciência é dados, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu tinha que mostrar dados, né? E eles dizem que é fato, até o nome está errado, né? Se ele disser assim, ciência a evolução é dados, a gente já até compreenderia, mas é fato, não existe isso, né? Mas enfim, continue, meu irmão. Inclusive o Oppenheimer, que é um filósofo, nós tivemos os maiores astrônomos que houveram, o Richard Feynman, ele vai dizer que a ciência é a cultura da dúvida. Sim. Mas ele era ateu. A ciência é a cultura da dúvida. Era a cultura da dúvida. Depois que se estabeleceu, e eu falo isso no livro, na terceira parte, depois que se estabeleceu o esquema de controle na sociedade, a ciência é a repetição de uma narrativa. As pessoas dão uma repetição da narrativa. Tanto é que essas pessoas da Academia Brasileira de Ciência vão perseguir o professor Martin Weber. Eles mesmos declararam essa semana que cortaram o cortar o financiamento para ele. Porque ele fala contra a evolução, contra o dogma que eles estabeleceram. A evolução virou foi um dogma. Porque ela já não apresenta, mas tem que tentar por dados, é afirmar ela dogma. Não pode ser questionado E eles ou você vai pagar caro por isso. e eles estão se baseando em Michel Foucault, né? Que o controle do discurso, né? Isso aí é o que eu gosto do Michel Foucault. Ele tem um livro que ele publicou em 1970. Na verdade, era um dele que ele ia fazer na abertura de uma cadeira na universidade que ele ia dar aula. Ele gosta os discursos na sociedade, eles não são livres. As pessoas não falam o que querem na hora que querem, do jeito que querem. Elas precisam de um sistema de regras, ou elas precisam a mecanismos de controle. Por exemplo, um dos mecanismos de controle que é muito utilizado pelo professor Marcos Velho é chamado segregação letiva. Sim. Ele diz que aquilo que ele está falando, ele fala que ele é maluco. Outro mecanismo de controle, arefação, ou seja, rarefeito, a arefação é tirar o peso. Então, como é que é feito isso? Dizem que a gente, designer inteligente, fala que existe designer, que existe criador para as coisas, que a gente, na verdade, está querendo colocar criacionismo na escola, reafirmar a nossa religiosidade. É um mecanismo de controle. Ele já está tirando o peso que eu estou dizendo, ele não precisa analisar as evidências do que eu estou dizendo. Ele só está dizendo que eu estou dizendo aquilo que eu sou religioso. Entendeu? Um outro mecanismo de controle é você não ter em artigos científicos, em publicações científicas, tenham palavras como criador, como design, como planejamento. Tudo isso, quando chega para os redatores das revistas científicas, eles automaticamente mandam cortar, mandam tirar. Então, com isso, você controla aquilo que é publicado ou não. Você não pode associar nada com a realidade criada, com o criador. É um mecanismo de controle. E as próprias academias de ciência é um mecanismo de controle. Quem é que pode ser ensinado ou não nas universidades? Como vai se estruturar os estudos das universidades, das escolas? Decidir com academias de ciência. E as academias de ciência estão aí. Por exemplo, a Academia de Ciência Brasileira. A evolução rápida,
quer contestar isso. Quem contestar será feito um movimento para marginalizar aquela sociedade. Os mecanismos fazem com que a evolução darwinista continue força dentro da sociedade, mesmo que evidência, mesmo no sentido contrário, quando as evidências mostram que a evolução, a biogênese, tudo teorias naturalistas, não são passíveis de ter acontecido. Mesmo assim, elas continuam fortes, por causa desse controle que permite que outros sonantes ganhem força na sociedade. Entendi. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Voltamos aqui, João, com nossos patrocinadores, o Wiki Telecom, 35 mil quilômetros de fibra ótica, Maranhão, Pará, Ceará e Piauí. Estamos também com a IBMed, né? A Cargo, maior locadora de veículos do Maranhão, e com a CB2Go, melhor cafeteria de São Luís. A CB2Go oferece uma grande variedade de opções, bebidas quentes, geladas, cafés, cappuccinos, frappés e vários acompanhamentos, salgados, pães de queijo, entre outros. Pode ser pedido pelo iFood ou pelo WhatsApp 98 32 10 10 32. Estamos aqui novamente com o Dr. João Paulo Reis Braga. Assim, qual o objetivo desse, ou quais os objetivos desse Clube X hoje, dos Clubes X hoje? Além de manter a hegemonia da teoria da evolução, por que eles querem fazer isso? Dá para imaginar? Olha, doutor, isso aí tem tudo a ver com a questão de status. Tanto o Michel Foucault quanto um filósofo da ciência e também pesquisador da área chamado Peter Harrison, ele trabalha muito essa área, essa interligação entre ciência e religião. Eles vão falar o seguinte, que essas relações de ciência e sociedade são também relações de poder. São relações de poder. Ou seja, a Academia Brasileira de Ciências tem uma relação de poder dentro da sociedade. As universidades, o USP, universidades como a gente conhece, têm uma relação de poder na sociedade. Os professores que dão aula nela, os reitores, existe toda uma sociedade, aquilo que Peter Berger vai chamar de subcultura. Essa subcultura é como se fosse uma cultura dentro da cultura. Ela é secularizada por natureza, até porque se criou um ambiente tão hostil à religiosidade, a Deus dentro da academia, que a pessoa, quando ela manifesta qualquer tipo de predileção religiosa ou qualquer tipo de crença religiosa dentro da academia, ela é muito mal vista. Inclusive, ela pode ser atacada pelos colegas, pelos pares, por estar manifestando isso. O que é que acontece? Eu não acho que existe um objetivo assim traçado, pensado, mas essa coisa de você ter esse reafirmamento, essa inquestionabilidade do Darwin, ela é muito prejudicial na ciência. É como se Darwin tivesse como é aquele poder papal que tem, que é infalibilidade, Infalibilidade papal. que Tudo o que ele Papa diz, falou, tudo que ele escreve. como ele é representante de Deus na Terra, né, segundo os católicos, como ele é representante, falou, não pode estar errado. Então ele tem que ser naturalmente infalível. Da mesma forma, os cientificistas e essa cultura acadêmica que foi desenvolvida ao longo do século pensa que o Darwin ele pode até estar errado em um ponto ou outro da sua teoria,
mas a essência da sua teoria é lei, segundo eles. Como eles mesmos colocam, é fato. Ora, um fato que a gente não observa na natureza, é um fato que a gente não observa na genética e é um fato que a gente não observa nos fósseis. O próprio Darwin disse que não existe prova da teoria dele nos fósseis. O Mendel refutou ele na genética e não existe essa ligação genética. Eu não sei se o senhor sabe, o pessoal diz assim que a gente é 92% hoje, né? Os dados mais atuais que tem. Dizem Sim, que a gente é 92% parecido parecido com um macaco. com macaco, com símios, né? De uma forma. Mas essa mesma tecnologia, essa mesma algoritmo que diz que a gente é 92% parecido com macaco, eles dizem que a gente é 90% parecido com gato. Com Sim. gato. 2%zinho, a gente pega um gato e transforma no macaco. Né? A gente Sim. Ou, no ser, porque- ou junta os dois e transforma num ser humano, né? pois é. Fácil. Esse tipo de coisa mostra como não há essa evidência. Por exemplo, o senhor falou do cérebro. O cérebro não é só um amontoado de neurônio. Não é só neurônio a mais, neurônio a menos. Ele tem partes específicas de processamento que outros animais, Sim. por exemplo, não têm, o cérebro humano. Existe estudos mostrando a diferença do cérebro do ser humano para o cérebro do macaco, que mostra assim, centenas e até milhares de proteínas diferentes que precisam existir no ser humano para poder fabricar, literalmente, áreas do cérebro. Então não é só um desenvolvimento, é A preciso ter. sinapse nervosa, né? A É, sinapse nervosa é é, algo misterioso. o cérebro ele é muito bem dividido. É a máquina mais extraordinária que se conhece, né? Assim, a máquina mais extraordinária que a ciência conhece é o cérebro humano. E o cérebro é muito bem dividido, ele tem áreas. Ele tem a área da lógica, ele tem a área da arte, ele tem a área da percepção, ele tem a área da É a área lógica, social, né? tem a área Social, social, tem a capacidade área do ser humano do de viver em relacionamento, sociedade. do relacionamento Exatamente, amoroso. Então, tudo exatamente. isso é uma matemática que existe nisso, nessa máquina extraordinária que existe. Então, para isso existir, era preciso que existissem centenas de proteínas fabricando a coisa coordenadamente. Também não pode sair Sim, produzindo proteína à toa. Então, tudo isso mostra que o quê? Que, apesar de não existir evidências para essa evolução cega a partir de mutações aleatórias, ela é sustentada por essas academias, por essas pessoas que dizem que nenhum outro tipo de discurso ele pode ser permitido, que o único discurso permitido é o discurso de que a coisa aconteceu naturalmente, espontaneamente, ainda que todas as evidências demonstrem exatamente o contrário. O que a gente tem hoje, doutor, em suma, o que a gente tem hoje é uma narrativa capenga, falida, mas que continua se impondo pelo poder social e político que ela tem sobre as instituições. sim, sim. João, tu acha que a ciência ela está emburrecendo? Porque o que a gente vê é isso aí acontecendo, né? A academia está emburrecendo, os alunos estão emburrecendo, né? Sim, A capacidade que se tinha antes não se tem agora, pelas sim. narrativas, né? Pela omissão, pela concordância com o inexplicável. Tu acha que a ciência está emburrecendo os estudantes? Eu acho que existem vários processos que estão acontecendo que está emburrecendo de uma forma geral. A gente confunde muito desenvolvimento científico com desenvolvimento tecnológico. O Sim, desenvolvimento tecnológico, ele é linear, ele é progressivo. Ou seja, a gente tem mais tecnologia, vamos dizer assim, do que a gente tinha há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Porém, ciência, no sentido de conhecimento do mundo, de entendimento de como é o mundo, a gente está emburrecendo um bocado. Porque as teorias estão ficando cada vez mais absurdas. Ainda que a gente esteja acumulando mais conhecimento, as teorias que estão se tornando cada vez mais absurdas, essa tentativa
de manter Deus fora, manter o Criador fora da universidade, vai gerando uma subcultura, como eu falei antes, de pessoas alienadas no sentido da própria realidade que está em volta dela. Ou seja, o cara, para achar que a vida surgiu espontaneamente, ele precisa ignorar o fato de o DNA ser um computador quântico. Ele precisa ignorar o fato de que essas informações são matematicamente distribuídas. Ele precisa ignorar um bocado de coisa. Mas, além disso, doutor Paulo, existe o fator biológico. As pessoas estão emburrecendo naturalmente. As gerações seguintes são menos Sim, capacitadas, têm menos capacidade cognitiva do que as gerações anteriores. Um exemplo que eu gosto de citar é o próprio Platão. Veja, Platão escreveu há 2.400 anos atrás, né? E ele escreveu na forma de diálogo, numa forma bastante compreensiva para as pessoas da época, ok? Se você pegar Platão e ler qualquer livro de Platão hoje nas universidades, a maioria dos alunos vai ficar boiando sem entender o que é que aquele cara está falando. é verdade. É Veja, verdade. isso o cara estava 2.400 anos atrás, a maioria das pessoas entendia. Hoje, a grande maioria das pessoas não entenderia. É. Isso é Na uma. minha na Diga. escola que eu estudei, a gente lia Machado de Assis, Olavo Bilac, Essa de Queiroz, os clássicos da literatura brasileira e portuguesa. Se der um livro hoje de Machado de Assis para um aluno do segundo grau ler e explicar o texto, ele não sabe. Pois é. Eu E aí entra o terceiro ponto. Você tem o problema do emburrecimento da academia, de uma forma geral. Você tem o emburrecimento das pessoas biológico. Por quê? Porque a gente está acumulando mutação. Isso é provado, inclusive, cientificamente. No passar das gerações, a gente está perdendo capacidade intelectual, está perdendo capacidade cognitiva. Isso é provado. A gente tem uma perda por geração entre 2% e 3%. Veja, por geração, entre 2% e 3% da nossa capacidade cognitiva. Tem vários artigos mostrando isso. Inclusive, um dos autores do artigo, que é um dos principais, que é o Gerald Cabret, que é um professor de uma universidade famosa dessa lá dos Estados Unidos. Ele diz assim: ora, se a gente está perdendo a nossa capacidade intelectual, e ele inclusive diz que ela teve no seu auge há quando? Há cerca de 6.000 anos atrás. Vê que coisa interessante. sim, A coisa de 6.000 anos atrás, a nossa capacidade estaria no nosso auge da nossa capacidade cognitiva. E se a gente vem perdendo de lá para cá, aí ele mesmo faz uma pergunta que ele não sabe responder no artigo, ele diz assim: se a gente está perdendo nossa capacidade cognitiva, como foi que a gente adquiriu ela, em primeiro lugar? Ora, porque o que toda está mutação fazendo. genética ela é É, ruim, ela é deletéria, né? e Estamos isso piorando. porque o que está fazendo a gente perder a nossa capacidade cognitiva são mutações. As mutações não estão criando X-Men por aí. Não estão criando professor Xavier com capacidades intelectuais, não estão criando um Wolverine, não estão criando nada disso. As mutações estão deteriorando, porque são isso, elas são erros genéticos. Elas são erros nas cópias das informações. E isso só deteriora o código. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, tá emburrecendo de uma forma geral por esses três motivos. Por um dogma que você não pode contrariar, que é o dogma do evolucionismo, pela incapacidade cognitiva das pessoas, porque a biologia da gente está piorando ao longo das gerações, e porque chegou esse advento da tecnologia da internet que simplesmente tirou a capacidade das pessoas de pensar. Hoje, para a gente fazer um cálculo matemático, é o maior trabalho do mundo. Para a gente lembrar um número de um telefone é dificílimo. Eu me lembro que eu, quando era adolescente, eu sabia dezenas de números de cabeça, números Eu de telefone. sabia. O E senhor não com tinha certeza agenda, né? sabia. Não tinha agenda. A A gente gente tinha que precisava saber. lembrar, não É, é? A gente precisava lembrar. E a gente está nesse comodismo tecnológico atual que faz com que a gente não precise nem fazer conta. A gente vai, pega é, lá, não quer nem fazer conta, mais simples que seja, a gente já pega o celular e já faz essa conta. Além disso, as pessoas não querem mais ler, feito o senhor falou. Ninguém quer perder mais tempo lendo
perder 2, 3 horas de um dia lendo um artigo científico, lendo um capítulo de um livro. Não querem. O que é que fazem? Bota na internet, vai no YouTube, pega o primeiro divulgador científico que não sabe de nada e que geralmente é famoso pra caramba, e vai dizer qualquer bobagem, e dali vai repetir a bobagem que o divulgador científico falar, sem entender como a coisa foi, sem entender realmente como funciona. Então, tudo isso está emburrecendo de uma forma geral. E aí, quando você chega e vê a Academia Brasileira de Ciências colocar um dogma, como um livro, inclusive, A Evolução é Fato, ela devia ter colocado A Evolução é Fato, pronto e acabou-se. Né? Porque Sim. para E deixar não claro ouse que não é para a gente discutir, né? contestar nada. E não ouse discutir. É fato, pronto, acabou-se, não ouse discutir. Exatamente. Né? Chegam a Mas falar isso lá na apresentação deles do livro. Eles chegam a falar isso literalmente. Tem uma música lá no final que eles colocam de Darwin, que é a coisa mais ridícula do mundo. O cara dizendo, eu sou Darwin. Vê, a música diz assim: eu sou Darwin e fiz a árvore da vida à mão. É quase uma louvação a Darwin. é, é, Eu fiquei eu pensando, ele ia comecei a fazer a ler, árvore da vida como? A pé? Ele desenhou a árvore da vida no pé? Tinha que ser na mão mesmo, eu, eu tenho esse livro dele, A Origem da Vida, A Origem das Espécies, né? das espécies. Eu comecei a ler, mas é muita bobagem, João. Eu não sei se tu já leste. É muita É horrível. bobageira, muita bobagem. É Não dá, horrível. não, Nossa não- senhora, quando ele começa a falar da viagem dele, do vizinho dele que criava pombo, aí começa a falar de rato, aí começa a falar de não sei o quê, aí começa a falar de pinguim. Tem uma hora que ele fala que o pinguim é um ótimo exemplo de animal em transição, porque as asinhas dele não servem para nada. Bota o pinguim debaixo de água, ele não sabia como era o pinguim debaixo da água. Não tem, que eu conheço, não tem animal mais rápido do que o pinguim debaixo da água. E pinguim, principalmente com aquelas grande asinhas dele, o bicho é uma pescador, inclusive. bala. Um grande pescador, pinguim. Eles tiram a Ele maior onda pega com peixe, baleia, com tubarão, pinguim, porque eles são tão rápidos que nenhum deles pega ele. e Aí ele ele acha fala que é de um animal em tartaruga, transição. ele, ele fala de tartaruga, fala um monte de bobagem e não fecha nada, não tem nada que ele diga, olha, Isso. isso aqui aconteceu dessa forma, e não tem, é tudo eu acho, eu penso, eu espero, talvez, não é? E Então até é hoje, uma. até hoje, a biologia evolutiva é construída assim. Eu acho, talvez, pode ser, quem sabe. É construída assim. Olha, Só que João, mas eu quando. acho, eu vejo que a arma do invejoso, a arma do incompetente é a inveja, né? Talvez um dos cientistas de maior relevância hoje seja o professor Marcos Eberlin. Mais de 1.200 artigos publicados, reconhecido internacionalmente, não é? Nacionalmente, talvez ele seja combatido pelas convicções filosóficas dele, né, religiosas dele. Mas isso não quer dizer que a pessoa não faça ciência, né? Grande parte dos cientistas do passado eram cristãos, né? A Todos eram imensa cristãos, maioria, a a imensa maioria. imensa maioria eram cristãos. Você Ou seja, praticamente, hoje não na tem história da relevância por... humanidade, doutor Paulo, praticamente não existe nenhum cientista realmente relevante ateu. Praticamente Exatamente, não existe exatamente. isso. É, Se não era cristão, era de alguma outra denominação religiosa. Mas ateu é praticamente inexistente na história da ciência. é. E hoje, como tu falaste, né, o ateísmo virou uma espécie de status quo. Se atribui inteligência ao ateu, mas é um absurdo, porque essa inteligência nega a realidade dos fatos, né? A realidade dos dados. Ou seja, então o cara não é inteligente, ele está negando os dados da ciência, não é? Isso. Na Eu me verdade, o lembro que quando ateísmo é um negacionismo. é negacionista. O ateu é um negacionista, na verdade, Com né? certeza. Negar a realidade é uma doença, não é? Você negar que uma coisa existe pela interferência ou pela ação de alguém deliberadamente e que isso não poderia acontecer, tudo que existe na humanidade, no globo terrestre, acontecer tudo simultaneamente, evoluindo simultaneamente, é impossível. Impossível. E negar essa realidade é burrice. A É, gente pode tentar dizer que é deficiência cognitiva, mas não tem outra palavra a não ser burrice. Aqui no Nordeste a gente costuma usar é, burro mesmo, né? é. A pessoa que não tem inteligência é burro. A gente não vai com o negócio de deficiência cognitiva, né?
Mas, João, nós podemos dizer que a genética, por exemplo, ela deu um nocaute no darwinismo? Rapaz, Desde Mendel, na hora que ele descobre as 3 leis da genética, a lei da dominância, a lei da separação e a lei da separação independente, ele descobre que a tendência hereditária de todos os organismos é conservar e não mudar. E nisso ele vai concluir, inclusive, que as possibilidades de mudança que existem dentro de cada família, elas são limitadas. Nada apontava para uma coisa que não houvesse limite. Ele, por exemplo, vai mostrar aqui as flores. Se você mistura muitas flores, se você tem o hibridismo bastante grande, elas manifestam novas, como é que chamam? Novas variedades. Só que essas variedades, a variedade genética, é algo que se conhece desde Linneu, desde que ele fez a taxonomia, pelo menos. Todo mundo sabe que existem variedades de felinos, todo mundo sabe que existem variedades de caninos. Ora, as pessoas não eram burras antigamente de olhar um lobo e achar que ele era diferente do cachorro. Eles sabiam que pertencia à mesma família. Isso são Sim. variedades genéticas. Só que para que uma variedade, por exemplo, um lobo amanhã seja um chihuahua, para que essa variedade genética apareça, é preciso que a informação já esteja lá. Essa informação ela não é construída, ela não aparece por acaso. Ela só é manifestada a partir das gerações diferentes e do ambiente. Então, o que é a adaptação? Adaptação existe? Existe, mas não é um mecanismo evolutivo. A adaptação é um mecanismo pré-programado dentro do genoma de cada espécie para selecionar as melhores opções disponíveis para lidar com o meio ambiente. Eu costumo comparar isso com um joguinho de computador, por exemplo. Tem um jogo de computador em que você tem vários personagens diferentes. Aí você pode selecionar um determinado personagem que é mais rápido, outro personagem que é mais forte, a depender do estágio que você precisa passar do jogo, ok? Isso aí todo mundo Sim, entende. Só que o personagem precisa, o código do personagem precisa estar lá para eu selecionar ele. Porque senão eu não posso inventar um personagem na hora do jogo para poder ele passar por aquele estágio. O que os evolucionistas acreditam é que na hora de que um ser vivo nasce de uma geração seguinte, existe algum movimento que vai criar essa nova informação. E não é verdade. Ele vai escolher o que é melhor possível. Então, desde Mendel, a genética já refutou a possibilidade de uma família genética na taxonomia, uma família taxonômica, gerar outra. Agora, dentro da família, o que é que a gente tem? A gente tem gênero e espécie. Lembra da taxonomia, da tabela sim, taxonômica? Você sim. tem ordem, você tem filo, você tem aquelas coisas. Aí você chega na família, e aí dentro da família você tem toda uma variedade de gênero e espécie. Por exemplo, na família Felidae, né, da família dos felinos, você tem Sim. gênero, que é o gênero Pantera, que é o gênero dos leões, o gênero das panteras, dos felinos de grande porte. E você tem o gênero dos gatos, que é os felinos de pequeno porte. E dentro desses gêneros você tem as espécies. Nisso aí você tem uma série de variedades. Agora, todos eles convergem para um único casal inicial. Assim também é os seres humanos, assim também é os cachorros, assim também, todos eles convergem para um único casal inicial daquela família. E isso é o que a genética mostra. Tanto que Darwin, ele vai dizer assim, no final do livro dele, ele, olha, eu sei que a minha teoria não tem provas, ele diz isso literalmente assim, que não tem essas provas da teoria que ele apresenta, mas também não existem provas de que existe um limite entre uma família e outra. Quando ele escreveu isso e lançou Da Origem da Espécie, não existia. Só que 6 anos depois, quando Mendel publicou o artigo dele, passou a existir. Porque Mendel mostra que existe um limite que não permite que uma família se transforme em outra. Então a genética é a maior dor de cabeça que existe para os evolucionistas, junto com a biologia molecular.
Porque o que é a biologia molecular? É toda aquela maquinaria que faz todo aquele trabalho de calcificação, feito o senhor conhece, o trabalho de tudo, né? Tudo que a gente faz são dezenas de milhares de máquinas que estão trabalhando o tempo todo no nosso organismo. Aí a biologia molecular, quando chega, também os evolucionistas encaram ela muito mal, porque eles não conseguem explicar como é que toda essa maquinaria foi se desenvolvendo para e passo, aos poucos. Até porque não pode. Você precisa de uma maquinaria que depende da outra. O senhor conhece, por exemplo, as proteínas chamadas de helicase e a outra chamada topoisomerase? Já ouviu falar dessas? Ou lembra Não, dela? não, não. O DNA não é uma fita dupla, Sim, então ele precisa ser aberto. Aí existe uma máquina chamada helicase que vai abrir o DNA. Ela vai passando pelo DNA e quebrando as pontes de hidrogênio e abrindo o DNA, ok? Só que quando você pega um negócio que está enrolado e você abre ele, você vê isso com cordão. Você abre ele, o que é que acontece? Você gera tensão na outra ponta. O cordão começa a enrolar. Por quê? Porque você está sim. abrindo aqui e está gerando uma tensão. Isso também acontece no DNA. Aí é preciso ter uma máquina que vai lá onde está acontecendo a tensão, corta o DNA, gira ele e cola de novo. Entendeu? Enquanto tem Sim. um abrindo, tem outra aliviando a tensão aqui ao mesmo tempo. Essas duas máquinas precisam existir ao mesmo tempo e trabalhar em sincronia, porque senão sequer você tem a possibilidade de abrir o DNA. E cada dia você vai se descobrindo mais coisas, né, João? Nossa senhora, é tanta coisa, doutor. Que eu, assim, É, por mais que eu estude de genética, que é uma das áreas que eu mais gosto de estudar, eu sei que eu ainda não estou nem nos 10% inicial, assim, do que se conhece. E o que se conhece, talvez não seja nem 10% do que é real. é verdade. Não sei se tu sabe que existe uma lei na ciência médica chamada uso e desuso. O corpo, ele identifica algo que a gente não está usando e ele tende a eliminar essa coisa. Por exemplo, o terceiro molar, que a gente chama o siso, né? Nós estamos diminuindo de tamanho pela falta de atividade física, pela falta de mobilidade do corpo. Quer dizer, a gente passa o tempo agora sedentário, né, sem fazer muita coisa. Nosso corpo está entendendo que, como a gente mastiga menos até, nossos alimentos são mais cozidos e mais processados, mais moles, ele está entendendo que nós não precisamos desse dente. Então, a nossa face está diminuindo. E isso não é bom, isso é ruim, porque a tendência é a gente perder musculatura, perder esse dente, ele está vindo incluso, né? A face está diminuindo, a nossa feição está diminuindo, os olhos estão se aproximando, e isso é ruim. Ou seja, isso não é evolução, é o contrário. Se eu É, perco uma coisa, é involução, na isso. verdade, não é? E, e, Eu e se não estou você doente. for, e se você for pegar a maioria dos exemplos do evolucionista, é coisa que a gente perdeu. Ai, a gente Eu, perdeu o rabo do macaco. Ai, a gente perdeu sim, aquelas mãos assim. Oxi, como é que a gente perdeu? Antes eu preciso que você me explique como é que a gente ganhou. como a gente ganhou, exatamente. Então, Porque nós estamos, na perder, verdade, perder é piorando, né? fácil. Nós estamos piorando, não é? Sim. Se nós estamos diminuindo, perdendo musculatura, os ossos estão ficando mais frágeis, isso é As ruim. pessoas, a quantidade de câncer, de pessoas que morrem de Sim, câncer hoje em dia, a gente sabe isso. Eu, quando era criança, era a coisa mais rara do mundo eu ouvir alguém falar, ouvir falar de alguém que morreu de câncer. O senhor, eu tenho sim, certeza que era mais ainda. muito difícil, muito difícil, muito difícil. Hoje em E dia, outra, veja como é que está a situação. as doenças psicológicas, por assim dizer, né, Alzheimer, autismo, ansiedades, elas estão piorando, Doutor né? Paulo, Tá isso é muito tão mais sério, coisa. isso é tão sério, que existem cálculos e estimativas de estudos prolongados e muito detalhados que foram feitos no genoma humano. Eles já fizeram uma estimativa que dentro de 3.000 anos não, desculpe, 120 gerações, isso vai dar cerca de 2.500 anos por aí. Cerca de 120 gerações, praticamente toda a humanidade vai sofrer um ou mais problema cognitivo sério. Toda a Ou seja, humanidade.
é a humanidade desaparecer então, né. A Visto essas tendência coisas. é essa. Porque, inclusive, a deterioração do genoma é algo. Por isso que, inclusive, a vida não pode ter milhões, bilhões de anos. Por isso que esses É, códigos genéticos, esses genomas, não podem ter centenas de milhares de gerações. O ser humano não pode vir de milhões de anos atrás. Por quê? Porque o código genético está se deteriorando numa velocidade tão rápida que sequer vai haver a possibilidade dessas centenas de milhares, milhões de gerações pela frente. Não é assim que o negócio funciona. É, em gerações, algumas milhares de gerações para frente, a gente simplesmente não vai ter condições de reproduzir. Vai deixar de sim, existir. E não só a gente. Isso não acontece só com a gente, não, doutor Paulo. Isso já foi demonstrado que acontece em todas as espécies. Essa sim. deterioração é da natureza do genoma. É da natureza do código. Na medida que ele vai sendo copiado, os erros só se acumulam. Ainda que Sim, exista uma série de mecanismos tentando reparar ele. sim. Joãozinho, como a ciência moderna tem destruído o mito da evolução? Da forma como a gente está falando aqui, né? Por exemplo, quando eu falo que a ciência já calculou hoje, né? Você para ter uma proteína pequena, não precisa ser uma proteína grande não, mas uma proteína pequena, com 150 aminoácidos, a impossibilidade é de 10 elevado a 74. Como o senhor mesmo falou, existe na matemática um negócio chamado limite de Borel. O limite de Borel é 10 elevado a menos 50. Qualquer improbabilidade que ultrapasse isso, ela não acontece de jeito nenhum. Não importa quanto tempo tenha, não importa quantas oportunidades tenha, aquilo nunca vai acontecer. Então, quando a gente pensa que uma proteína com só 100 aminoácidos, e existem proteínas, inclusive com dezenas de milhares de aminoácidos, a gente está pegando uma pequenininha com 100 aminoácidos, com 150 aminoácidos, é preciso que a improbabilidade dela é maior do que a improbabilidade, o limite de Borel, a gente pensa numa só proteína. Aí a gente vai vendo que existem na natureza, já foi descoberto mais de 100 mil proteínas diferentes. Ou seja, se nenhuma poderia ter surgido espontaneamente, como é que surgiu 100 mil? Quando a gente conhece o que é um nucleotídeo, como a gente conhece, por exemplo, há 5 anos atrás saiu um artigo mostrando que todo o nosso genoma, não só do ser humano, mas todos os genomas de todas as espécies, eles seguem padrões matemáticos. Padrões matemáticos, assim, altamente sofisticados. Isso foi descoberto, inclusive, por uma equipe de pesquisadores da USP, daqui do Brasil. Sensacional, foi publicado na Scientific Report e tudo, mostrando que no nosso genoma é tudo matemática. Ele não é um Sim, amontoado de erros genéticos, mas cada parte dele é pensada matematicamente. sim. E Agora, outra coisa, João, é, eh, diga, os aminoácidos formam as proteínas. As proteínas formam tecidos. Os tecidos formam os órgãos. Nós temos cerca de 80 órgãos no corpo humano. Como eles se diferenciariam para formar cada órgão com sua função, para formar um sistema do corpo humano, né, exato, com isso é o limites que, e funções diferentes, né, isso, que isso. apesar de serem diferentes, eles funcionam em harmonia, Isso, não é? eles são sistemas, a gente tem 14 sistemas Sistemas, é. funcionando integralmente só no nosso organismo. São Sim, 14 assim, tem um sistema linfático, tem um sistema circulatório, tem um sistema esquelético, uma coisa funcionando em eles harmonia com a outra. são interdependentes, né, um Isso. depende do outro. Parou Só qualquer que um, aí é onde está o pulo do gato, doutor. É, todas as células do nosso corpo, praticamente todas as células do nosso corpo, têm o mesmo DNA. Tem a sim, mesma informação. Então, como é que o corpo sabe que a determinada célula que está, por exemplo, no cérebro, precisa fabricar tais proteínas, e determinada pois é, célula que está no fígado precisa fabricar outras proteínas, a que está no osso precisa fabricar outros tipos de células, outro tipo de proteína. Como é que ela sabe isso? É todo um sistema altamente avançado de regulação gênica, de expressão gênica. extremamente complexo.
complexos, né? Extremamente complexos, né? Muito, mas muito. Só um negócio que tem que é chamado de silenciamento de RNA por interferência de RNA. Rapaz, é um negócio assim fantástico, é uma informação palíndromo que passa por diversas etapas de edição até chegar numa proteína chamada argonauta. Essa proteína vai pegar essa informação e vai abordar o RNA mensageiro para que ele não seja produzido pelo ribossomo. E isso é só um dos mecanismos. Existem vários. Agora, por exemplo, no mês passado, foi publicado um outro artigo na Nature mostrando que existem umas moléculas chamadas fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição são uma série de pequenas proteínas que se encaixam uma dentro da outra e que o DNA polimerase que vai começar a fazer a transcrição, o RNA polimerase que vai fazer a transcrição, vai buscar esses fatores para poder se encaixar com ele perfeitamente, para poder Sim, começar a copiar o DNA, copiar o RNA, né? Fazer a cópia do RNA. Aí o que é que acontece? Dependendo, doutor, de onde esses fatores de transcrição se posicionam no DNA, aquela proteína vai se manifestar de um jeito diferente, numa quantidade diferente ou não, ou nem se manifestar. A posição de leitura. Ou seja, eles mostram que é um computador quântico, o que a ciência vem mostrando. É um computador quântico. Cada código genético de cada família genética é uma matemática altamente avançada com uma linguagem própria de leitura. sim, E o que é que se exatamente. já descobriu? Existem camadas diferentes no genoma. Da forma como ele se dobra, ele pode manifestar variabilidades diferentes. Aí o cara fez uma comparação para mostrar assim, o nível de complexidade, né? Do genoma. O cara fez uma comparação que eu achei sensacional. Ele disse: pense num livro. Vamos dizer aqui, a gente falou de Dostoiévski, os irmãos Karamazov. Pense nos irmãos Karamazov. Mas pense que Dostoiévski teria escrito esse livro de uma forma tão inteligente que quando você dobrasse as páginas desse livro para dentro, criasse um outro livro que faz completo Entendi, sentido e que conta uma outra história. O DNA ele entendi. tem essa capacidade ultra avançada de fazer isso. Às vezes você tem moluscos, por exemplo, que são totalmente retos, são totalmente lineares, e naquela mesma família você tem uma estrela do mar. Sim, Porque ele tem sim. essa capacidade de criar uma nova forma, não uma nova forma, mas de manifestar uma nova forma pela informação ter sido dobrada de um jeito dentro dele. E isso foi pensado desde o início. Veja que grau. Como é que alguém Isso acha não que um poderia negócio ter desse é sido acaso? espontâneo. Não poderia ter sido espontâneo, né? De jeito Jamais, nenhum. jamais, jamais. É É, algo muito fantástico. Então, quando esse sistema, por exemplo, esse sistema de silenciamento do RNA é algo que precisa existir em todas as formas orgânicas multicelulares. Por quê? Porque cada célula em cada área do corpo daquele organismo vai precisar fabricar coisas diferentes, ok? Aí o que é que acontece? Vamos imaginar que a evolução aconteceu. Então a evolução teria que milagrosamente produzir uma informação que desse a capacidade do ribossomo produzir uma proteína de acordo com a necessidade do corpo, ok? Já é um milagre ter surgido essa proteína. Só que ela precisava de um jeito de regular essa proteína. Porque se ela começasse a ser produzida aleatoriamente e sem controle, ela ia prejudicar aquele organismo. Ok? Então, para cada proteína que existe, existe uma informação de como desligar ela. Aí a evolução, na medida que ela construísse ou aparecesse uma nova proteína, era preciso também aparecer junto a informação de como desligar ela. sim. Inclusive Entendeu? nós, né, no corpo, existem as enzimas, né, que são para dissolver as proteínas que nós precisamos, né? João, eh, sempre que a gente está próximo de encerrar, a gente
pede assim, que conselho, se é que tu pode dar conselho, meu irmão, para um ateu. Que conselho tu daria para um ateu? Ele abandonar isso e estudar um pouco, mas que conselho, meu irmão? É, Tu o daria. conselho é esse mesmo, o conselho é esse mesmo, é ele deixar de ser besta e estudar. Porque, rapaz, é um negócio assim, é impressionante. Eu entendo as pessoas que não têm conhecimento científico acreditar em proposições ateístas. Então, o cara Sim, não sabe como é que funciona a vida, não sabe o que é o DNA, não sabe o que é um código, não sabe o que são biomoléculas, não sabe o que é proteína. Ele não sabe nada disso, então ele acredita que a vida pode ter surgido espontaneamente, né? Ele não sabe o que é a informação genética para construir cada proteína, então ele acredita que a evolução aconteceu. Ele não sabe o que são a questão da deterioração da entropia genética, então ele acredita que a gente está por aí há milhões, milhares, centenas de milhares de gerações. Mas na medida que a pessoa sabe disso, ela tem que ir largando mão de besteira. Ela tem que largar, ela tem feito o senhor falou, começar a encarar a realidade. E a realidade é sim, que toda essa extraordinária complexidade que a gente vê, não só na vida, mas na própria matéria, no universo, na Terra que a gente está, no sistema que a gente ocupa, toda essa complexidade não pode ter surgido espontaneamente. Não há como isso. E ainda que, até um bicho tão besta, que ainda que ele não soubesse tanto de tudo isso, ainda que não tivesse todas essas informações disponíveis aí para ele entender como foi criado, ele deveria se lembrar da aposta de Pascal. Já ouviu falar de Blaise Pascal? Blaise Pascal não, foi o não. inventor da calculadora, um dos maiores matemáticos. Até hoje o nome dele é usado como referência na matemática, né? As formas de Pascal e tudo. E Pascal era um apologeta extraordinário também. Um cara inteligentíssimo, um gênio realmente, Blaise Pascal. E ele fez a chamada, uma aposta, ele criou uma aposta que até hoje é colocada como a aposta de Pascal. Ele diz assim: olha, se eu não acredito em Deus, se eu acredito em Deus e quando eu morrer eu ver que ele não existe, eu não perdi nada com isso. Pelo Sim, contrário, eu vivi minha vida de uma forma plena, maravilhosa. Agora, se ele existir, eu ganhei tudo, ok? Já o ateu, o que nega a existência de Deus, que diz Deus não existe, se ele morrer, quando ele morrer, né? Se ele morrer, não, quando ele morrer, quando ele ele, morrer. é, ele vê que Deus existe, então ele perdeu tudo. Ele simplesmente perdeu tudo. E ele não ganhou nada com isso, se Deus não existir. Vamos dizer que ele É, está certo e Deus é, não existe. Ele não é, ganhou nada. Agora, se Deus existir, ele perdeu tudo. se Enquanto que diz aquele muito que isso, acredita mas em Deus, ele vai ganhar sim, tudo, ele tem tudo a ganhar e nada a perder. exatamente, Já o ateu, ele tem exatamente. tudo a perder e nada a ganhar. Nada a ganhar. Ele já entra perdendo no jogo, né? E isso é a O, chamada aposta o, de Pascal. o cristão tem 50% de chance. Se Deus existir, ele ganhou tudo. Se não existir, ele não perdeu nada. É, Mas se diz muito isso na igreja, não é? Se, por exemplo, eu estou na igreja, eu sigo princípios cristãos. Se Deus não existir, eu pelo menos não vivi dissolutamente, né? Me expondo a uma série de coisas. Agora, se ele existir, eu ganhei a eternidade, isso. ok? Já o É, ateu, a situação é exatamente o inverso. o inverso, ele já perdeu a eternidade, não tem possibilidade. Tenho, como meu negócio é boca, eu tenho uma aula que eu vou lançar daqui a uns dias, chamada Complexidade Redutiva do Sistema Estomatognático, que eu mostro um pouquinho como é que a boca funciona, né? Que o sistema digestório, ele é 99% da nossa alimentação, né? E não fosse a boca, se nós não tivéssemos boca, não existiríamos. E ela é muito complexa, porque ela tem vários pequenos sistemas dentro que funcionam como um sistema só. Mas são vários sistemas. Mas eu vou lançar essa aula depois e te mando aí. Joãozinho, Isso é uma das é, coisas, viu, doutor? Só para encerrar, que eu sim, estimulo todas as pessoas quando elas se apaixonam pelo design inteligente, pela criação, pelo sim, criacionismo, delas também propagarem isso na sua área. Porque cada sim, área das pessoas, elas veem design.
veem a assinatura de Deus. Então elas podem fazer isso do mesmo jeito que o senhor fez com a boca. A pessoa que trabalha com musculatura, com fisiologia pode fazer isso, ver Sim, esse design. A sim. pessoa que trabalha com física, com química, você pode ver isso em cada sua área. Então eu estimulo que cada pessoa venha e mostre a assinatura de Deus em sua área, que é o que o senhor está fazendo. Vou lançar essa aula e vou mostrar a complexidade que é, a informação aleatória, o ajuste fino que tem na boca e a antevidência que tem na boca, não é? Por Isso. exemplo, o dentista é uma antevidência de Deus, não é? Caso contrário, a gente ia sofrer muito, como sofreu no passado. Oxe. Sabia que a anestesia, para mim, é uma das maiores descobertas da humanidade. Certo, João? E foi descoberta por um dentista. Toda a anestesia hoje ela deriva da cadeia química da cocaína, né? E a anestesia é bacana porque ela bloqueia a sensibilidade da dor e a motricidade muscular, e quando cessa o efeito químico, ela retorna ao natural. Isso é que é o fantástico, entendeu? Passou a anestesia, volta todas as funções sensitivas e motoras ao normal. Eu vivo isso há muitos anos na clínica mesmo, e se não fosse a anestesia, meu irmão, nós não teríamos saído das cavernas. Porque nada do que se faria, hoje não se faria nada. O índice de mortalidade de infecção seria demais, né? Como foi É. no passado. Mas, João, foi um prazer a gente conversar aqui, mostrando todo o seu conhecimento nessa área. Mais uma vez eu quero mostrar que fique aqui registrado o livro A Fé dos Ateus, É. Eu o esqueci de dizer, prefácio. inclusive, doutor Paulo, que esse livro é minha dissertação de mestrado. Esse livro passou por uma banca de Sim. 4 professores, 3 professores da banca e o co-orientador. Mas foi bem aceito ou eles tentaram impedir? Rapaz, assim, todos 4 eram evolucionistas. Um professor que não participou da banca chegou a jogar meu trabalho assim em cima da mesa, dizer que não aprovava de jeito nenhum. Mas Legal. isso antes da banca, na fase que a gente chama de qualificação. Mas na banca Sim. mesmo, ele foi extremamente elogiado, porque inclusive eu embaso ele muito bem, né? Na minha dissertação, eu entreguei 300 páginas, cerca de 30 páginas eram só de referências bibliográficas. Esse livro, por 10%. exemplo, ele é todo embasado em referência bibliográfica. Cada coisa que eu falo aí nesse livro, vocês podem ir no estudo original e ver se não tá lá e se não é do jeito que eu tô falando. João, na minha dissertação de mestrado, eu falei de uma coisa, foi de boca também, lógico, e eu sofri esse controle do discurso, né? Uma das pessoas da banca exigiu que eu mudasse o termo sexo masculino, sexo feminino, para gênero. É, E eu dizia que não, mas não existe gênero na humanidade, gênero existe na gramática. Eu fui professor de português também, e eu dizia gênero masculino, o lápis, a borracha, aí sim, mas não teve jeito. Não teve jeito, disse que é, não aprovaria se eu não mudasse, né, o controle do é. discurso. E sexo é masculino e feminino. Na minha Mas em dissertação de mestrado, eu não tive problema não, mas no do doutorado, um dos professores, ele era ateu e ele ficou bem indignado com a minha tese, mas foi tão bem feita também que os outros 4 professores não deixaram a raiva dele sobrepor o trabalho de qualidade que eu tinha feito. mas a competência, né, é o antídoto da ignorância, não é? Os ignorantes, eles são naufragados pela competência, né? Mas, Joãozinho, foi muito bom a gente conversar. Espero que a gente faça outras lives. Vamos publicar amanhã, talvez amanhã, né, pessoal? A gente publique amanhã, eu te mando para te dar uma olhada também, divulgar. E que a gente faça, tem uma tua que eu quero ver depois para a gente fazer sobre a Eva mitocondrial, não é? Maravilha. Da, do DNA da mitocôndria, que nós vamos falar disso. Tá bom, meu irmão? Te agradeço muito esse tempo investido aí. Dá um abraço em Valéria. Vamos combinar para vocês virem passar uns dias conosco aqui. Temos hospedagem para vocês, temos tudo. A gente ir bater um papo ao vivo aqui. Tá bom, meu irmão? Grande Agradeço, abraço. agradeço. Deus te abençoe. Suas considerações finais.
Agradeço demais o convite, doutor Paulo, inclusive para ir novamente lá a São Luís. Dê um abraço da Glória. Dona Glória. E eu tava lembrando o nome dela, é só que eu ia chamar ela de Doutora Glória, porque a gente tá chamando doutor. Dê um É, abraço nela, diga que Valéria também mandou um abraço. Eu disse que ia dar uma entrevista obrigado. hoje para o senhor. Valéria está em Manaus, está trabalhando. Opa, E, e assim, grato demais por essa oportunidade. Eu tenho um canal chamado O Polímata, né? Então vocês podem eu procurar sei. na internet, no YouTube, O Polímata, João Paulo Reis, ou então só João Paulo Reis que já vai aparecer. Sim. Sempre Esse que eu canal eu posso, eu trato. tô entrando. Sempre que Oi? eu posso, eu tô entrando. Sempre que É, eu posso, eu tô te acompanhando lá no Polímero. Mas maravilha. vamos E divulgar aí a aqui gente também. fala de. Lá a gente fala de muitos assuntos, a gente fala a respeito do tempo da Terra, fala de geologia, fala de astronomia, fala das descobertas do James Webb, fala muito de Sim, genética, fala de biologia e traz toda essa informação que mostra cada vez mais essa extraordinária maravilha, beleza que é a criação de nosso Deus. Muito grato, beleza, doutor. meu irmão. Inclusive aqui na tela, vou te mandar, tem sim, professor Dr. João Paulo Reis Braga, o Polímata. Tá escrito aqui para Perfeito. divulgar. Tá bom? Um grande abraço para ti, meu irmão. Deus te abençoe. Até a próxima. E um abraço para todo mundo. Até. Obrigado. Tchau. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.